Eu gostaria de ler para vocês uma passagem aqui nas Escrituras que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 12. Essa passagem está falando sobre alvo, está falando sobre foco, está falando sobre você ter uma direção, saber onde está indo, não se distrair com o que está acontecendo na sua volta. Vamos ver o que diz aqui o texto? Filipenses capítulo 3, a partir do verso de número 12. Paulo escreveu assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo. Propósito, determinação, alvo e meta na vida de Paulo. Ele falou: estou caminhando, eu vou caminhando na direção daquilo para o fim ou propósito que Cristo me alcançou. E aqui vale uma pergunta: você tem caminhado nessa direção? Ou você tem caminhado na direção para a qual o teu nariz aponta? Você tem caminhado na direção que te apraz, ou que você lhe acha mais favorável, confortável? Ou na direção que talvez seja mais fácil? Ou talvez você tenha caminhado na tua vida para uma direção que outras pessoas julgaram ser uma direção boa para você, decidiram que aquela era uma direção para você. Você precisa definir para onde você está indo. Porque para o navegante, para o marinheiro que não sabe para que direção que está indo no mar, qualquer vento que vier de qualquer direção lhe parece favorável. Para a pessoa que não está indo para lugar nenhum. Para a pessoa que não vai chegar a lugar algum. O foco, a direção é importante. Por isso que Paulo escreveu isso aqui. E continuando ele diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha conquistado, ou seja, já tenha chegado lá. Mas eu tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Cabe aqui outra reflexão. Existe esse tipo de atitude em você para você avançar? Existe essa atitude de se esquecer das coisas? Você tem se esquecido das coisas que no passado te aconteceram, te sucederam, que são coisas que porventura estejam te paralisando? Então, porque Paulo tem uma meta, porque ele tem um alvo, porque ele tem um foco, ele sabe exatamente onde ele quer chegar, ele removeu as distrações. Ele se esqueceu das coisas que para trás ficaram. E você precisa se esquecer das coisas que para trás ficaram. Porque existem muitas pessoas que não estão avançando, não estão prosperando, não estão chegando no próximo nível, porque elas estão presas ou no passado ou no seu futuro. Sempre sonhando com que o dia vão ser, sempre sonhando, prospectando: quando eu tiver isso, eu serei assim, quando eu chegar lá, eu mudo de vida, quando eu conquistar isso, eu irei mudar. Pessoas que estão presas são as futurísticas, presas no futuro, e outras estão presas no seu passado, e com isso elas se distraem e desfocam do hoje, do que você tem que fazer hoje. E você precisa colocar isso em prática na sua vida. Seja determinado e focado no que você quer. Seja urgente no presente, no dia de hoje. Seja urgente nas coisas micro, as coisas que você precisa fazer agora, as coisas que você precisa fazer hoje, essa semana. Seja urgente nas coisas que estão diante de você. Mas seja paciente nas coisas macro, nas coisas grandes. Seja paciente nos projetos que Deus colocou diante de você, no lugar para onde você está indo, nos sonhos que Deus está te fazendo chegar lá. Seja paciente no macro, mas seja urgente no micro, no que você tem que fazer hoje. E você consegue isso mantendo um foco. Seja essa pessoa focada. Eu estou falando sobre manter a direção e ter essa atitude que Paulo tem, de se esquecer das coisas que ficaram para trás. E continuando, Paulo disse: eu apresso-me em direção ao alvo, ao fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está te convidando a se apressar.
Talvez você tenha sido lento, você tenha sido lenta, vagaroso no seu alvo, no seu propósito de vida, naquilo que Deus chamou você para fazer. Talvez você tenha sido lento naquilo que Deus já pediu para você também deixar de fazer. Coisas que não podem mais fazer parte da sua vida. O meu convite para você é: seja uma pessoa determinada, seja uma pessoa focada, saiba o que você quer e siga nessa direção. Esse alvo, essa determinação vai fazer você ser uma pessoa que segue na direção dos seus sonhos, segue na direção das suas conquistas. A pessoa, quando ela está determinada, focada no que ela quer, isso deixa você mais animada, isso deixa você mais energizada para trabalhar. Você acorda todos os dias porque você está perseguindo um alvo. Você quer comprar uma casa, você decidiu que você quer vencer as dívidas, você decidiu que você quer poupar para pagar um curso, você está focado em fazer uma viagem com sua família, você está decidido e focado a fazer um curso, a se especializar em uma determinada área. Isso faz você se animar, faz você acordar todos os dias animado, determinado a chegar a um objetivo. Seja urgente, se apresse nessa direção do alvo que você quer, desse alvo que você pretende conquistar. Isso vai deixar você muito mais animado, energizado, eu posso dizer assim, para avançar e conquistar, para seguir na direção das bênçãos e do que Deus tem para a sua vida. Mas às vezes a gente precisa remover algumas coisas que tiram o nosso foco. Precisamos resolver algumas bagunças que estão na nossa vida, até no nosso dia a dia. Às vezes são muitas distrações, são muitas vozes, um te liga daqui, outro te convida dali. E você às vezes vai para a direita, vai para a esquerda. O teu dia é uma bagunça, porque você não tem um foco para o seu dia. Você não tem um alvo, você não tem uma lista do que você deve fazer naquele dia. Você não tem metas diárias, metas semanais, não há um planejamento. Seja focado, porque senão um te chama para uma direção, o outro te chama, e você começa a marcar compromissos, reuniões e fazer coisas que vão te tirar da direção. Então seja determinado. Tem ali aquela sua listinha do que você deve fazer, mas também tem aquela lista do que você não deve fazer. Eu não posso fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo, isso não é bom para mim, isso não é saudável para mim e para minha família, isso não está somando nada ao meu propósito. Você deve sempre se perguntar: isso que eu vou fazer está me fazendo crescer? Esse tempo que eu vou investir, esse dia que eu vou passar com essa pessoa, essa viagem que eu quero fazer, esse curso que eu vou fazer, está me levando para o meu alvo, para o meu propósito, para o meu foco? Comece a fazer essas perguntas e você vai estar avançando. E tenha cuidado também com aquelas pessoas, muitas vezes, que estão próximas da gente, que não se sentem confortáveis com a sua presença. Porque quando você começa a avançar, quando você começa a prosperar e a ter resultados, isso incomoda, isso vai incomodar algumas pessoas que estão diante de você, que estão próximas de você. Porque o seu avanço e o seu progresso faz com que a lentidão dessas pessoas seja vista. E essa pessoa se sente incomodada, porque ela vê você andando, progredindo, e ela, por estar estagnada, se sente incomodada com aquilo. É por isso que nem todos que começam com você na jornada chegam no final da estrada junto com você. Alguns vão ficando pelo meio do caminho, porque eles não estão dispostos a pagar o preço que você está disposto a pagar para chegar a algum lugar. Então elas vão ficando pelo meio do caminho, elas vão te deixando de lado para ir procurar se associar a pessoas que pensam junto como ela, a pessoas que andam no mesmo ritmo que ela. Elas vão se afastando para estar no meio de pessoas que se parecem com ela, que falam como ela. Mas não perca, se isso acontecer, não perca o seu foco, não perca o seu objetivo de vida. Caminhe na direção do alvo que Deus tem para você, caminhe na direção de Cristo, caminhe na direção da palavra de Deus, caminhe na direção de se fortalecer espiritualmente a cada dia, de se fortalecer na palavra de Deus, de ser uma pessoa que, enquanto o mundo aí fora está desabando, o mundo está a passos largos caminhando para momentos cada vez mais difíceis, guerras, rumores de guerras, doenças, enfermidades. Mas você tem a sua vida pautada na rocha que é Cristo. Não perca o seu alvo.
Faça como Paulo. Vá caminhando na direção do que Deus tem para você. Tenha a atitude de Paulo de se esquecer das coisas que ficaram para trás, das coisas que te prendem. Avance na direção. Perceba o que acontece com a energia do sol, com o calor do sol. Talvez todos nós, talvez você como criança já fez aquela experiência da lupa, de pegar uma lupa, ou pegar um óculos, a lente de um óculos, ou até um fundo de uma garrafa de vidro, e você coloca na direção do sol, depois você põe uma folha de papel, aquilo vai pegar a luz, a energia do sol, vai concentrar através daquela lente, vai virar um raio que vai queimar, aquele raio de luz, vira um fogo que vai incendiar, vai queimar aquela folha de papel. Talvez você já fez essa experiência como criança. Se não fez, vale a pena você fazer, é muito interessante. Porque vira uma força muito poderosa quando você pega a luz dissipada e o calor do sol que está espalhado e você concentra através de uma lente e coloca na direção de um papel. Aquilo vai atingir aquele papel e vai atear fogo. É isso que acontece com as tuas energias. O que é que está dissipando as tuas energias? O que é que está te desconcentrando? O que é que está tirando você do caminho do avanço? Talvez são amigos, talvez é um sentimento que você tem deixado aí se desenvolver no seu coração, que não vale a pena guardar esse rancor, guardar essa mágoa dessa pessoa. O que é que está te desconcentrando, dissipando as tuas forças? O que é que está te distraindo? Talvez as mídias sociais, talvez muitas horas nas redes sociais, eu não sei. Mas o meu conselho para você é, faça como Paulo. Se concentre no alvo. Persiga um objetivo. E se esqueça das coisas que para trás ficaram. Que você possa caminhar e se apressar na direção daquilo que vai te levar para o progresso, vai te levar para a prosperidade, vai te levar para perto de Deus. E não permita nada e nem ninguém te tirar do caminho da prosperidade e do avanço, do caminho de se aproximar daquele que te ama. Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje. Reflita sobre isso. Não deixa nada te distrair, mas segue em frente e prospere a cada dia.